Vacinação em queda: o desafio da saúde contemporânea. Autores: Lucas Souza Lima Felipe, Luiz Felipe Vilela de Paula, Marcos Vinícius Nogueira Palhares. Subturma E. Vamos falar agora sobre o contexto histórico, que tem como ponto marcante a revolta da vacina em 1904. Nessa época, Oswaldo Cruz foi o médico sanitarista que trouxe ao Brasil a vacina obrigatória contra a varíola, devido ao intenso número de casos no país. Entretanto, questões políticas da época acarretaram em uma disseminação de falsos rumores por parte da oposição sobre a vacinação, que, até então, não fazia parte do cotidiano das pessoas. E por causa desse desconhecimento sobre os benefícios e a real eficácia da vacina, muitas pessoas acabaram rejeitando tomar a vacina, e o conflito se intensificou. Os boatos mais propagados na época eram dizendo que os agentes de saúde que estavam aplicando a vacina queriam desonrar as mulheres por estarem tocando nelas e a humilhação do chefe de família por ter sua casa invadida, ou seja, esbarrava em questões políticas e morais da época. Muitos ficaram feridos e alguns morreram. Apesar de todo o episódio, a varíola foi erradicada do Rio de Janeiro. Agora, vamos falar sobre o cenário atual e alguns pontos que justificam a vacinação em queda. O primeiro ponto é o crescimento do movimento anti-vacina. Este movimento ganhou proporção exuberante devido à entrevista dada ao famoso jornal britânico The Lancet pelo médico Andrew Wakefield, o qual soltou a hipótese de que a criança que possuía o vírus do sarampo no corpo, por causa da vacina de tríplice viral, estava desenvolvendo um comportamento autista e inflamação intestinal. Consequentemente, o Reino Unido foi o primeiro país a ter uma queda brusca no índice de vacinação. E sem demora, o mundo inteiro seguiu esse movimento, tomando proporções desafiadoras para os governantes que sabem da real necessidade de vacinar a população. O segundo ponto é a falsa impressão de extinção de doenças. Nesse ponto, podemos citar que em 2016 o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana em Saúde um certificado por ter tido sucesso na total eliminação do sarampo no país. Além disso, outras doenças já foram erradicadas no país, como a poliomielite. Logo, muitos cidadãos acabam deixando de vacinar seus filhos por imaginarem que essas doenças já não estão presentes no cotidiano e que ninguém será afetado, mesmo sem a vacina. Essa falsa impressão acaba sendo contraditória, uma vez que essas doenças só não estão presentes devido à vacinação. O terceiro ponto a ser citado é a falta de conhecimento por parte da população. Nesse ponto, podemos falar que a população que não possui acesso às informações acaba não conhecendo a real importância de se vacinar. Como esse mecanismo atua como provedor de enfermidades e os riscos que as pessoas correm ao não usufruir desse benefício ofertado pelo SUS. Então, acabam não se vacinando e nem vacinando os próprios filhos, causando essa diminuição do índice de vacinação. O quarto ponto é a incompatibilidade de horários, ou seja, incompatibilidade de horário de funcionamento dos postos de saúde com a rotina dos trabalhadores, o que acaba dificultando a adesão ao programa de vacinação para essas pessoas. Muitos que estão em jornadas de trabalho de 8 horas não encontram oportunidade de encontrar os postos abertos e ofertando a vacina programada, né? Assim, o período da vacina acaba passando e o cidadão não recebeu sua dose. Essa é a incompatibilidade de horário. O quinto ponto são as fake news. A questão das fake news vem sendo muito discutida atualmente devido à propagação da internet e o advento da globalização, né? As redes sociais, elas integram o mundo inteiro e devido a essa facilidade de levar notícias ao mundo, pessoas de má fé ou por falta de conhecimento acabam disseminando notícias falsas envolvendo as vacinas, assim como visto no jornal The Lancet, que causou a revolta. Então, os indivíduos leigos na parte científica se deixam levar por esses boatos e se aderem ao movimento de não tomar a vacina e nem vacinar os próprios filhos. Falaremos agora na queda das coberturas vacinais e como essa queda acende um alerta no país. E também retomando um pouco o segundo ponto do slide passado, sobre a falsa impressão da extinção de doenças, né? Que, apesar do Brasil ter erradicado o sarampo
2 anos depois, houve um surto dessa doença no país, em especial na Amazônia. Sabe-se que o movimento anti-vacina não acontece somente no Brasil, e além disso, os países não possuem campanhas de vacinação tão eficazes quanto as nossas. Dessa forma, a epidemia de sarampo vem afetando países como a Venezuela, Estados Unidos, Ucrânia, Madagascar e outros. Sendo assim, com as pessoas contaminadas pelo vírus adentro do território nacional e com cidadãos que não estão vacinados, o surto se inicia. Apesar de não haver casos como a poliomielite no Brasil de hoje, essa doença vem sendo colocada em cenário preocupante e alerta no país, devido ao não alcance das metas de vacinação previstas pelo Ministério da Saúde, como podemos ver aqui no gráfico, que de 2011 para cá vem caindo, assim como o sarampo. Sendo assim, quanto menos crianças forem vacinadas, maior a chance de uma incidência dessa enfermidade no território nacional, assim como ocorreu o caso do sarampo. Falaremos agora sobre a importância da vacinação, citando alguns pontos. O primeiro ponto é a imunização da população, A importância. A vacinação é importante por impedir quase 100% que doenças afetem o organismo dos indivíduos e tragam problemas graves na saúde, que poderiam levar até a morte, evidentemente. O segundo ponto é a proteção individual e coletiva. A questão da proteção individual e coletiva está relacionada ao fato de que pessoas que estão vacinadas se encontram protegidas da doença e previne que o agente causador da doença seja transmitido também para aqueles que estão em contato com essas pessoas. Então você acaba protegendo você e as pessoas ao seu redor. O terceiro ponto é a erradicação de doenças. Ou seja, a erradicação de doença é a maior meta desse programa de vacinação, que é buscar uma busca constante por tirar essa enfermidade do caminho do povo e promover uma qualidade, expectativa de vida melhor e maior. O quarto ponto é a diminuição da ocupação de leitos hospitalares, ou seja, os hospitais são diretamente beneficiados pela vacinação, uma vez que a ausência ou diminuição brusca de certas doenças no território nacional impede que os leitos hospitalares sejam ocupados com as pessoas que estariam doentes. Assim, outros pacientes usufruem desse mecanismo sem lotação hospitalar. O quinto ponto é evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Por mais eficaz que seja para a população, sabe que quanto mais pessoas forem imunizadas, menor a necessidade de buscar pelo sistema. Assim, não há sobrecarga. Agora, sobre a evolução do programa de imunização. E trouxemos um gráfico para exemplificar melhor esse programa. O programa de imunização nacional é um marco na saúde pública brasileira, Desde sua criação em 1973, a oferta de vacina pelo SUS vem aumentando significativamente. Hoje, são 15 vacinas para crianças, 9 para adolescentes e 5 para adultos e idosos. Porém, apesar de estar aumentando e sendo incentivados pelas campanhas de vacinação, o número de cidadãos vacinados vem caindo e metas começam a não ser atingidas, como visto no slide anterior, com o sarampo e poliomielite. Parte desse cenário é por conta do movimento anti-vacina. Aqui nesse gráfico, podemos ver que em 1995, o valor em bilhões de reais foi 94,5 milhões. Combos de imunobiológico, essas coisas. Em 2017, 4,2 bilhões. Então, vemos que teve um investimento sério nessa área aí. Agora, vamos falar sobre a pandemia atual, Covid-19, e como tal acontecimento despertou e influenciou o crescimento de grupos anti-vacina, se tornando um desafio da saúde contemporânea. A pandemia da Covid-19 trouxe à tona a postura do povo brasileiro diante do programa de vacinação. Frente a um cenário catastrófico e desafiador, observamos rumores por parte de alguns indivíduos que a vacina pode trazer muitos efeitos colaterais graves e que os vacinados irão contrair a doença. Além disso, membros da internet percutiram
repercutir esse episódio, fazendo brincadeiras de que aqueles que receberem vacina iriam se transformar em animais, um monte de coisa. Apesar desse humor, é fácil observar para aquelas pessoas leigas, realmente são temerosas a respeito da vacina e acabam recusando. Diversos idosos ao redor do Brasil se deixaram levar por inúmeras fake news propagadas por esse movimento anti-vacina e estão desprotegidos e suscetíveis à doença. Então, diante de uma pandemia, a criação de uma vacina surtiu efeitos diversos na população. Aquilo que foi uma dose de esperança para alguns soou como uma tentativa do governo de prejudicar os cidadãos brasileiros para outros. Sendo assim, ao nos depararmos com tal situação tão grave e com a rejeição do único método eficaz de prevenção por parte de algumas pessoas, percebemos que o movimento em questão deve ser repreendido pelas autoridades e pelos cidadãos conscientes de maneira mais intensa e repetitiva. É uma questão de sobrevivência e aumento da expectativa de vida. É poupar crianças, adolescentes, adultos e idosos que sofreram por uma enfermidade que deveria ter sido evitada. O SUS oferece segurança e muitos estão deixando de lado a oportunidade de poupar um desgaste físico desnecessário. Obrigado.